Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras e também a 2025. É o primeiro vídeo do canal aqui e eu já vou trazer algo muito legal para todos aqui, uma informação muito boa, informações muito boas. Meu nome é Juan, para aqueles que ainda não me conhecem, e hoje vamos continuar e abrir este ano, com o primeiro vídeo, com o quadro da Satanismo em Tópicos, onde eu trago 6 pontos sobre algum aspecto satânico para vocês aqui e discorro sobre eles. Mas antes de eu citar este, que vai ser um dos tops mais importantes de todos aqui que já existem, os outros também são, mas esse daqui é máxima categoria. Que tal se eu pedir para vocês se inscreverem no canal, verificarem na descrição a página do Facebook, é lá que a magia acontece, lá eu estou postando várias coisas, inclusive estou postando minha experiência com cada Daimon da Goetia, então tá bem legal o quadro que eu estou tendo exclusivo da página do Facebook. Eu também sou oraculista, sou produtor musical, meus links estão na descrição para essas duas áreas, então vocês podem verificar se gostarem de algum meio, se precisarem de um jogo de tarô, de algum trabalho, de amarração, adoçamento, afastamento, essas coisas, eu faço. Então é só ir no link da descrição por aí que vocês encontram. E também, como eu disse, sou produtor musical. Se gostarem de alguma música eletrônica, experimental ou não, que eu faço os dois tipos, também podem verificar o link na descrição, que tá tudo aí. Agora, vamos lá, sobre o que é o top 6 de hoje. Os 6 principais nomes satânicos. Sim, eu vou justamente falar sobre aqueles nomes de demônios, as principais figuras arquetípicas, simbólicas, as 6 principais entidades, seja como você quiser encará-las, os 6 nomes de suma importância para que todo satanista entenda o que ele está seguindo e que todo satanista precisa conhecer. Primeiro nome de todos é óbvio, Satã ou Satanás. Satã é aquele que dá o nome à nossa doutrina, à nossa religião, ao nosso tudo. Ele é o grande opositor. Literalmente o seu nome Satanás significa isso, né? O rebelde, o opositor, aquele que vai de contra, aquele que bate de frente com tudo. É interessante entender a figura de Satã como algo que se originou da necessidade humana. O ser humano, em algum ponto da história, ele teve a necessidade de espelhar as suas sombras, para não assumir que ele mesmo portava a maldade, que ele era a principal figura do mal neste mundo. Então, ele criou Satã justamente para espelhar essa maldade. O diabo, tudo é culpa do diabo. O diabo me influenciou a fazer as coisas. É a figura de Satã, justamente sendo o bode expiatório. Aquele que vai levar a culpa de tudo sem nem saber por que ele está levando a culpa. Isso acontece não só a figura de Satã, a outras figuras divinas também isso vai acontecer. Por quê? Porque seja o arquétipo do diabo, de Satanás, de opositor, de coisa ruim, é uma armadura, é uma vestimenta. É uma coisa que outras entidades também vão encarnar essas virtudes. Outras entidades e deuses de outras mitologias, inclusive Loki na mitologia nórdica, Exu na Yorubá, temos Pan na grega e por aí vai. Então Satã, muito mais do que uma divindade por si só, uma figura criada pela necessidade humana, seja de botar a culpa para fora em algum ser, ou simplesmente de representar as suas sombras, Satã é simplesmente uma armadura. Ele é uma casca. Por isso que o satanista, ele veste essa casca, ele se mostra como alguém que bate de frente. A rebeldia é o seu cartão de visita, é a coisa que todo mundo vai perceber num satanista à primeira vista, e claramente é a primeira coisa que todos vão julgar. Então é fundamental que se entenda Satã como um símbolo, como uma entidade, como uma divindade, como o que diabo você quiser ver Satã, mas que entenda que ele é uma armadura, ele é uma vestimenta, ele é aquilo que vai dar a cara a tapa. Essa é a figura que você vai ver em primeiro lugar no satanismo e dentro de toda a nossa doutrina. Segundo nome, Lúcifer, a estrela da manhã. Lúcifer é conhecido por muitos como a estrela d'alva, energia venusiana, às vezes a energia do sol, se a estrela da manhã é aquela que traz a manhã, também associado ao sol. Por isso que também ele tem uma das suas faces arquetípicas, que é o próprio Apolo. Lúcifer como essa figura também daquele que se rebelou contra Deus, daquele que se tornou Satã, daquele que foi de contra o Criador, sabe? Por conta de seu orgulho e de querer ser mais do que ele. Claro, versões desta história alternativa vêm trazer Lúcifer como, na verdade, um anti-herói incompreendido. Aquele que queria justamente levar o conhecimento à humanidade, levar cores a este mundo tão preto e branco, onde os humanos não tinham liberdade, não tinham livre-arbítrio, e graças à guerra que Lúcifer fez, ele conquistou o livre-arbítrio para nós, humanos. E isso foi o que fez ser banido do paraíso. Claramente, um grande análogo à história de Prometeu, que também
é uma das faces arquetípicas de Lúcifer. Porque Lúcifer, dentro do satanismo, vem justamente indicar aquela figura de sabedoria e de iluminação. Lúcifer é conhecimento. É justamente a questão do saber. E ele, sem a figura do opositor, que é Satã, a sua contraparte, não é nada. Porque, afinal de contas, vivemos num mundo de ignorância. Vivemos num mundo que planta preconceito, que planta desinformação. Então, é um ato de rebeldia e oposição a esse mundo, a toda essa política vigente, à sabedoria, o aprender, o pesquisar, ser iluminado. Isso é um grande ato rebelde de nossa parte. Por isso, Satã e Lúcifer são faces da mesma moeda. Mas, enquanto Satã é a armadura, Lúcifer é a espada. É a arma na qual nós, os satanistas, vamos utilizar para combater a ignorância social. E como se combate a ignorância social? Informação, conhecimento e sabedoria. Não tem outro remédio. Não tem outra prevenção para a estupidez, para a arrogância, para o fascismo até, do que conhecimento. Conhecimento, estudos, ciência. Seja qual ciência seja, mas que seja ciência e não pseudociência, ou criacionismo, ou simplesmente uma fé cega e intolerante, ou qualquer coisa do tipo. Lúcifer é absolutamente contra isso. A metáfora, a parábola, o mito de ele se rebelar contra a tirania de Deus, do Criador, é justamente porque o Criador queria, ou simplesmente agia, como se os seres humanos fossem seus brinquedinhos. São simplesmente algo que eu criei aqui e vou assistir obedecerem os meus comandos. Lúcifer é contra isso. Lúcifer é contra a questão bíblica e muita gente o associa a Jesus por alguma razão. No caso, eu sei as razões, mas eu também falei na página do Facebook há um tempo atrás. Você não pega 3 e 6, que são números diferentes, coloca que eles são divisíveis por um mesmo número, que eles são múltiplos de um mesmo número, de que tais números multiplicados por eles vai dar a mesma coisa, e você diz que eles são as mesmas coisas, e que eles valem o mesmo. Óbvio que não. Jesus vem trazer uma ideia de altruísmo, uma ideia de sacrifício pelo próximo, enquanto Lúcifer não. Lúcifer vem trazer uma coisa mais egoísta e muito mais pensando em si. Em se salvar e não em salvar o outro. Então não venham com essa ideia de que Lúcifer é Jesus e tal, porque Jesus não é uma arma. Jesus está muito mais para um escudo. Um escudo no qual as pessoas e os crentes usam para se defender dos pseudo-ataques que eles acham que recebem. Ou então de ataques verdadeiros à sua fé, mas que simplesmente eles vão ficar ali aguentando porrada, eles não vão retrucar de volta. Então, justamente, dentro do satanismo não temos escudo. Temos uma armadura que nos protege, que é Satã, e temos a espada na qual lutamos, que é Lúcifer. Terceiro nome extremamente importante, para fechar a trindade satânica, Samael, o veneno de Deus. Sim, aquele anjo cabalístico que vem representar a Sefirot de Dat, eu acho, eu não sei qual é a Sefirot que ele representa, eu acho que é essa que eu falei, desculpa se não for, mas eu não entendo de cabala, sabe? Então é meio difícil para mim falar. É aquele arcanjo rebelde também, né? Um arcanjo rebelde, mas que na verdade era a criação de Deus, era o mercenário de Deus, era o anjo da morte, enviado para ceifar as vidas, seja em Sodoma e Gomorra ou para enviar as pragas do Egito. Samael pegava o grosso, a pior parte do trabalho para fazer, e simplesmente era odiado pelos humanos por causa disso, e simplesmente debochado pelos outros anjos por conta disso. Claro, eu estou falando dentro do mito aqui, porque na verdade Samael é a figura que porta a espada de Lúcifer e que habita a armadura de Satã. No caso, como eu disse, vários deuses habitam essa armadura, mas ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a habitar essa armadura. Foi o primeiro a ser chamado de diabo, a ser chamado de coisa ruim, a ser chamado de mal da humanidade. Foi ele, foi Samael, o primeiro de todos os satãs. E justamente o primeiro Lúcifer também. Aquele que se emancipou contra uma tirania imposta a ele, pelo que ele acreditava ser certo. Então Samael é o guerreiro que veste a armadura e que porta a espada para justamente combater a ignorância social, né, combater aquilo que estão usando como ameaça a ele, e mais justamente também defender os seus. Porque guerreiros não lutam sozinhos. Guerreiros têm os seus exércitos, têm os seus companheiros de batalha. E aí é que a gente pega a metáfora dos anjos caídos, das divindades que foram banidas, que foram demonizadas. Porque afinal de contas, Samael foi só o primeiro. Depois vieram outros, vieram mais outros, que simplesmente agora todo Deus e toda divindade pagã é chamada de demônio porque não é cristã, porque vai de contra a igreja. Então Samael vem para fechar a trindade, onde vem indicar que os três são apenas um e um são três. Satã, Lúcifer, Samael. A trindade satânica aqui. A armadura, a espada e o guerreiro que porta as duas coisas. Quarto nome de extrema importância aqui. Lilith. Sim, a deusa do sagrado feminino. Muito mais do que uma deusa do sagrado feminino que
Hecate também chega a ser, Lilith é um sinônimo de poder e independência espiritual. O não depender de nada, o não depender de ninguém. O estar além do machismo. O cultivo da energia feminina que há dentro de cada pessoa. Já ouvi muitas vezes falarem que homens não trabalham com Lilith porque Lilith não gosta de homens. Não, gente, só não. Ela não gosta de homens machistas. Ela não gosta do machismo, independente se for mulher ou não. Claro que você sendo mulher, naturalmente você tem uma conexão com uma deusa. Mas, se você for um homem e quiser trabalhar com Lilith, o que você precisa fazer é aceitar o seu lado feminino e entender que você não é mais e nem menos do que uma mulher. Muitos homens acham que estão exercitando essa igualdade, que não estão sendo machistas, mas no fundo, no frigir dos eggs, são. E Lilith odeia esse tipo de gente. Eu acho que ela odeia muito mais do que quem é descaradamente machista. É aquela pessoa que se diz uma coisa, mas é outra. E aí começa o primeiro exemplo. As pessoas quererem dizer quem é Lilith, o que é que ela faz, o que é que ela não faz. Lilith é uma das divindades de todas, entre todas as deusas, entre todos os deuses. É aquela deusa que você não pode ditar o que ela é. Definitivamente você não pode. Você tem que deixar ela dizer quem ela é. Ela se apresentar. Ela vai fazer isto. Seja através do símbolo dela, seja através da simples energia dela, do arquétipo dela, de que raios seja. Você não define Lilith. Lilith se define, porque ela é o símbolo máximo de independência e autonomia, principalmente espiritual, mas também personalidade. Então, se você quer ter Lilith como seu espelho, como sua mãe espiritual, qualquer coisa assim, exercite essa virtude. Seja independente das coisas. Seja independente de tudo. Mas aí eu não expliquei o porquê, ela é o quarto nome importante aqui, não é? Porque enquanto Samael é o guerreiro, Lilith é o porquê ele luta. Muitas vezes as pessoas falam que Lilith quis conquistar Samael, Lilith conquistou Samael, né? Conquistou Lúcifer, por isso que ela é a esposa dele e tal. Mas, gente, é exatamente o contrário. Samael é quem tanto quis cobiçar Lilith e tanto quis conquistar Lilith. Lilith é o poder nessa equação. É o lado feminino da coisa. É o lado da teoria, é o lado da força, da inteligência. Enquanto Samael, que é o lado masculino, é o lado ação, é o lado força. Então, os dois convivem juntos para equilibrar-se no quinto nome principal daqui. Baphomet, aquele que é tudo. Que é chamado também de todo, que é chamado de uma porrada de coisa, mas Baphomet, sem dúvidas, é aquele ser mais enigmático de todos aqui e que é utilizado, um símbolo utilizado, né, uma figura utilizada, por pessoas muito de fora do satanismo. Não precisa ser satanista para você ver Baphomet por aí. Porque Baphomet, antes de tudo, ele é um símbolo alquímico. Ele é justamente a representação máxima do que é a natureza. A sua figura tem os 4 elementos. Ela tem justamente as asas, o bode, aquela coisa e tal. E tem toda a simbologia da dualidade da vida. Dissolver e coagular. Solvet, coagula. Idem. Justamente o que acontece é que as pessoas associam Baphomet e ficam discutindo se ele é uma entidade, se ele é um símbolo, e não interessa. A verdade é essa, não interessa. Se vocês querem justamente encaixar Baphomet em algum tipo de padrão, no que seria uma entidade, no que seria da espiritualidade, encaixe ele como se fosse Deus, na visão monoteísta. Como se Baphomet realmente fosse onipresente, onisciente e onipotente. Mas não necessariamente como uma consciência, mas como uma simbologia. Afinal de contas, os 4 elementos, a dualidade da vida, a reprodução, o masculino e o feminino, acima e abaixo, dentro e afora e por aí vai. Então, Samael sendo a energia masculina dentro do satanismo e Lilith sendo a energia feminina, eles coexistem juntos para justamente formarem essa dualidade que é Baphomet. Porque afinal de contas, Baphomet é o equilíbrio, é a habilidade nessa luta. Como poderia uma motivação cega, como seria Lilith, o poder nas mãos de um irresponsável? E como seria um guerreiro com uma espada e com uma armadura tão habilidoso sem ter pelo que lutar? Então Baphomet vem representar essa fusão das coisas. É um guerreiro forte que tem o poder da luta e que sabe lutar, que é a habilidade que ele precisa. Por isso Baphomet é extremamente importante dentro da figura satânica, dentro do satanismo. Porque muitas vezes ele pode ser representado como simplesmente Satã, um sinônimo de Satã, mas a verdade é que ele é tudo que o satanista precisa para poder ser ele mesmo, para poder se equilibrar. Baphomet também é equilíbrio, não se esqueçam disso. E aí, pra que isso tudo? Pra que lutar, né? Contra o que lutar? E por que tanta habilidade de luta? Para justamente chegarmos ao 6º nome mais importante aqui. Leviatã, a grande serpente abissal, que é a pura representação do que realmente é a sombra humana, que é justamente o nosso maior inimigo, ao mesmo tempo que também é nosso aliado. Se Satã foi um bode expiatório para justamente ser o reflexo de tudo que era para ser a sombra humana,
para poder levar a culpa de todo o mal da humanidade, Leviatã é a própria humanidade. Ele é aquele que vai botar a culpa. Leviatã é a própria sombra humana. Ele é a Ouroboros. Ele é a cobra que come a própria cauda infinitas vezes, rodando e rodando, justamente porque ele é uma serpente que tem cabeça, mas não tem cauda. Por quê? Porque nossa luta é constante. Constante contra a nossa sombra, contra tudo aquilo que querem que a gente seja, que dizem que a gente é, que impõem na gente sem que a gente queira, que simplesmente vão nos proferir, vão usar do preconceito contra nós. Leviatã é isto. É simplesmente o nosso maior inimigo. Porém, é um inimigo que não pode ser vencido. Como é que você vence a tua própria sombra? Você não pode combatê-la. E se você combatê-la e matá-la, você vai matar uma parte de você. Talvez a parte de você que faça de você quem você é. Então a melhor forma de você combater a sombra é fazendo amizade com ela. É trazendo-a para o seu lado, tornando-a sua aliada, não sua inimiga. E é isso que acontece com o mundo. A pessoa mais bem-sucedida, o satanista bem-sucedido, vamos dizer assim, que é dentro da doutrina, o satanista mais bem-sucedido é aquele que consegue trazer o mundo para si, colocá-lo ao seu lado. Claro, a gente nunca vai realmente conseguir isso 100%. Sempre vão ter pessoas que vão nos criticar, seja por nossas crenças, pelo nosso altar, pela forma que falamos, por quem nós somos. Porém, o satanista tem aquela lábia. Ele tem aquilo de que ele sabe lutar contra essa serpente. Por isso, Samael é um guerreiro exímio. E por isso Lilith vem trazer a força para ele, vem trazer o poder dele. E Baphomet vai ser a habilidade que ele precisa. O equilíbrio entre essas duas coisas. Para que possa combater essa serpente e vencê-la, não matá-la. Então, esses são os 6 nomes satânicos que todo satanista precisa ter como base e como chão. Eu não me aprofundei tanto. Você pode buscar se aprofundar mais de sua própria forma. Eu recomendaria isso. Mas o resumo que eu posso lhe dar aqui é que imagine como o pentagrama invertido, como as 5 pontas sendo Satã, Lúcifer, Samael, que seria a trindade satânica também, a armadura, a espada e o guerreiro. A outra ponta é Lilith, o porquê disso tudo, né? A motivação. Baphomet, a ponta de baixo, o equilíbrio de tudo, né? A ponta que está no meio. E o círculo que fecha o pentagrama é Leviatã, é o mundo. É justamente utilizando cada uma dessas figuras dentro desse quinteto satânico, desse quinteto, passando por cada uma delas uma luta diferente. E justamente fechando, como se fosse uma luta constante e infinita. Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido sobre o que o satanismo é montado, sobre o que ele realmente se trata, que ele é uma questão política. Eu sempre vou estar realçando isso aqui o máximo possível, porque sim, não adianta você dizer que você cultua ou que você é uma parte do maior rebelde de todos os tempos, que vai de contra tudo aquilo que é alienação e ignorância social, e você ser um alienado e ignorante. Isso não faz o menor sentido, é totalmente incoerente, para não dizer que é estúpido. Então, se policie. O satanista é responsável pela própria salvação e pela própria fiscalização. Não vou ser eu aqui que vai estar fiscalizando você. Não vai ser o seu mestre ou o seu sacerdote que vai ter que fazer isso. Ele vai te orientar. Você também tem que se orientar. Então pense direitinho o que você está consumindo, o que você está acreditando, as fontes daquilo, e principalmente se você não está simplesmente sendo um espelho de toda essa sociedade na qual você mesmo com certeza critica. Então, eu espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Comentem a visão de vocês acerca desses 6 nomes ou de qualquer coisa que eu tenha falado aqui. Eu gosto de bater papo com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Um bom 2025 a todos. E Satã os abençoe.